Quais dificuldades o seu aluno pode ter na recuperação pós-Covid para treinamento aeróbico? Eu sou o professor Fábio Sesquini do Viajando pela Fisiologia e hoje vou responder essa pergunta para você. Eu recebi uma pergunta muito legal, achei muito legal essa pergunta, e a pergunta foi a seguinte: professor, quais dificuldades o aluno pode ter, no início de um programa de treinamento aeróbico na fase pós-Covid? E aí eu resolvi fazer esse vídeo. Então vamos entender o seguinte: quando o indivíduo ele é infectado pelo coronavírus, ele desenvolve a famosa Covid-19. E a Covid-19 ela pode provocar uma série de problemas, principalmente na função cardiorrespiratória. E obrigatoriamente esses problemas podem variar de simples sinais de gripe comum até problemas mais graves como o desenvolvimento de pneumonia ou desenvolvimento da síndrome respiratória aguda grave, que aí vai precisar de atendimento hospitalar. Então isso significa que na grande maioria dos casos de Covid é natural as pessoas apresentarem algumas alterações na função cardiorrespiratória. E essas alterações também vão variar de alterações leves até alterações um pouco mais intensas. Lembrando que alterações leves, obrigatoriamente os problemas, as dificuldades para executar um treinamento aeróbico também serão mínimas. Agora, pessoas que tiveram comprometimento da função cardiorrespiratória um pouco mais intenso e também vai ter uma dificuldade um pouco maior em termos de realização de treino aeróbico. Então, para a gente entender, pensando agora na fisiologia cardiorrespiratória exclusivamente, o que é esperado que o seu aluno chegue na academia, no estúdio ou na tua aula de personal trainer, o que é esperado quando o aluno chega do ponto de vista cardiorrespiratório? Então, eu coloquei aqui 5 mudanças na fisiologia cardiorrespiratória que são muito comuns na fase de recuperação pós-Covid. Primeiro, vai ser comum a pessoa ter um aumento do enrijecimento da parede torácica. Então, você sabe muito bem, quando você faz treinamento, quando você faz exercício, principalmente em intensidades maiores, isso exige muito da atividade respiratória, Porque, claro, atividade mais intensa, o músculo vai usar muito mais o metabolismo anaeróbico lático. Usando o metabolismo anaeróbico lático, esse músculo vai contrair em alta intensidade ou em alta velocidade, ou vai precisar produzir muita força e vai produzir muito CO2 lá no músculo. Esse CO2 vai para o sangue, passa aqui nos alvéolos pulmonares e aí a gente precisa eliminar o excesso de CO2 pela ventilação pulmonar. Só que para eliminar esse excesso de CO2 pela ventilação pulmonar, a gente precisa de uma capacidade de expansão da parede torácica que me permita eu controlar o nível de CO2 no sangue, por exemplo, ou no alvéolo. Então é natural a pessoa ter um enrijecimento da parede torácica. Então ela não vai ter aquela capacidade de ou vai ter a capacidade diminuída. Segundo ponto, a força muscular para atividade de expiração é diminuída. A gente sabe que fisiologicamente a atividade de inspiração é uma atividade involuntária, ou seja, você não precisa fazer força, você não precisa fazer força para poder inspirar. Mas para expirar, principalmente na fase de exercício, a gente precisa fazer os músculos expiratórios, principalmente os músculos auxiliares, trabalharem numa intensidade maior. Então, se eu tenho músculos mais enfraquecidos por conta das condições e das sequelas da Covid-19 no sistema pulmonar, obviamente que a minha capacidade respiratória ela é diminuída. Terceiro, o trabalho respiratório, em geral, ele é aumentado por uma condição de repouso. Então, principalmente pessoas que precisaram de atendimento hospitalar, ficarem em UTI, são pessoas que, mesmo em repouso, elas vão ventilar com um volume corrente, minuto um pouquinho maior e também a frequência ventilatória um pouquinho maior do que uma pessoa que não passou por isso. Quarto ponto, a capacidade do músculo esquelético roubar o oxigênio do sangue, carregar para dentro da mitocôndria e consumir, também vai ficar diminuído, em partes porque as mitocôndrias diminuíram de tamanho, em partes porque esse indivíduo perdeu estrutura muscular, em partes porque o número de mioglobinas também diminuiu. E por último, uma diminuição na capacidade de vasodilatação periférica, o que vai obrigatoriamente diminuir o fluxo de sangue pela musculatura periférica. Então a pergunta é: isso é o que é esperado quando o aluno chegar para você para começar um programa de treinamento aeróbico. Isso é esperado esses sinais e sintomas que ele tenha. E isso pode de novo variar entre uma condição muito leve até uma condição um pouco mais intensa. Mas a pergunta é:
Qual que é a implicação disso para você que é profissional de educação física na organização de treino aeróbico? Tá aqui desse lado aqui. Então isso aqui mostra para você o seguinte: provavelmente o seu aluno, para começar um programa de treinamento aeróbico, ele tem a dificuldade de manter treinos contínuos. Por quê? Porque na nossa cabeça martelaram tanto isso: treino aeróbico moderado, treino aeróbico em estado estável de frequência cardíaca, treino moderado é bom para uma porrada de coisas. Martelaram tanto na nossa cabeça que muitas vezes a gente pensa assim: pô, treino aeróbico tem que ser no método contínuo. Beleza, então vamos pedalar na velocidade X durante 20 minutos, vamos correr, trotar na velocidade Y durante 20, 30 minutos. Só que a pessoa pode ter dificuldade para atividades contínuas, mesmo em intensidades menores. Segundo, a pessoa pode começar a hiperventilar mesmo em intensidades menores de treino, porque martelaram tanto na nossa cabeça que a hiperventilação é uma resposta mecânica do pulmão quando nós entramos na zona vigorosa de treinamento. E quando nós entramos na zona vigorosa de treinamento, existe uma mudança no padrão respiratório, que é a fase de inspiração ficar mais curta e a fase expiratória ficar mais longa. Por exemplo, quando eu estou na zona moderada, eu ventilo assim. Aí, quando eu saio da zona moderada e vou para a zona vigorosa, olha a mudança no padrão respiratório, ó, moderado. Vai para o vigoroso. Percebe que no vigoroso a fase inspiratória fica curtinha e a fase expiratória fica longa, porque no vigoroso eu produzo muito mais CO2, que aumenta a pressão parcial de CO2 no alvéolo e no sangue, e aí eu preciso eliminar esse CO2. A prioridade do sistema respiratório não é captar uma porrada de oxigênio nesse momento, e sim eliminar CO2. E para isso nós temos essa resposta mecânica do sistema pulmonar, que é a hiperventilação. Só que no caso de quem teve Covid, esta hiperventilação pode aparecer mesmo em intensidades leves, e mesmo em intensidades moderadas, abaixo de 85% da frequência cardíaca máxima, abaixo de 80% da frequência cardíaca de reserva, abaixo de 4 milimoles de lactato. Então, olha só, também aumenta a geração de acidose metabólica mesmo para intensidades menores de treino, e é comum a resposta da frequência cardíaca e da pressão arterial, mesmo para treinos leves e moderados, a frequência cardíaca e a pressão arterial, ela ter uma resposta acima da média nesses casos. Então, isso é a dificuldade que o seu aluno pode apresentar para a realização de treino aeróbico. Beleza, agora que nós entendemos qual a dificuldade do sistema respiratório, qual a dificuldade, as implicações no treino, a pergunta é: o que você faz então para ajudar esse aluno? Número 1. Mantenha esse aluno hidratado. Plano de hidratação, pré-treino, durante o treino, após o treino. Você tem que ter esse plano, passar esse plano para o aluno e estimular o aluno a se manter sempre hidratado. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, se o aluno apresentar limitações para treinos contínuos, não tenha medo, receio nenhum de colocar treinos intervalados. Senhor, quem latiu? É o meu cachorro, chamado Nicodemos. Eu estou gravando isso aqui no meu escritório e ele fica aqui comigo o tempo todo e eu não vou editar, quer você goste, quer você não goste. Beleza? Não tenha medo de incorporar treinos intervalados. Professor, treino intervalado, meu Deus, alta intensidade, se ele já está com dificuldade respiratória, mesmo em baixa intensidade, você está dizendo para colocar treino intervalado. Veja, estou dizendo para colocar treino intervalado. O treino intervalado não significa que precisa ser de alta intensidade. Professor, explica melhor. Explico. Treino intervalado. O conceito é o seguinte: período de esforço intercalando com período de pausa. Período de esforço intercalando com período de pausa. Período de esforço intercalando com período de pausa. Treino intervalado de alta intensidade. Período de esforço intenso com período de pausa. Período de esforço vigoroso com pausa. Então, por exemplo, se o meu aluno não consegue caminhar na esteira 6 km por hora durante meia hora de forma contínua, o que eu vou fazer? Caminhe 1 minuto a 6 por hora e caminhe 1 minuto a 3 por hora. Caminhe 1 minuto a 6 por hora, fica 1 minuto parado. Se o meu aluno não consegue manter na bicicleta ergométrica, numa cadência lá de 60 RPM com, sei lá, 2 kg de carga, então eu vou fazer 1 minuto, 60 RPM com 1 kg de carga,
30 segundos parado. 1 minuto, 30 segundos parado. O intervalado não precisa ser de alta intensidade, mas o intervalado é uma estratégia para você aplicar para pessoas que têm limitação à aplicação em treinos contínuos. Por quê? Porque aí você minimiza o efeito da acidose metabólica, você minimiza a resposta da frequência cardíaca e você minimiza a resposta da hiperventilação. Segundo ponto. Pode parecer esquisito o que eu vou dizer agora, mas inclua no treino do seu aluno, mesmo que ele esteja fazendo treino aeróbico, inclua no treino dele sessões de treinamento de força, na musculação, usando as máquinas, usando os halteres, usando o elástico. Por quê? Porque nós sabemos hoje que ao aumentar a força muscular, tudo isso daqui diminui. Se eu aumentar a força muscular de membro inferior, ele vai começar a hiperventilar em intensidades maiores no treino aeróbico. Por quê? Porque força muscular de membro inferior é um fator limitante de intensidade de treino aeróbico. Então o que você vai fazer? Você vai incluir o treino resistido na sessão de treino do teu aluno. Ai, professor, mas o aluno só gosta de treino aeróbico. Quero saber. Vai lá, inclua. Explique para ele a importância. Te vira. Se você não consegue convencer um aluno na recuperação pós-Covid que precisa fazer musculação, então eu não sei que tipo de profissional você é. Você não convence nem a tua mulher a ir para a praia com você. Brincadeiras à parte, mas inclua a musculação. Terceiro ponto que você vai fazer. Monitorar os sinais de intolerância ao esforço. Sinais de cansaço, alteração na visão, sabe quando a visão começa meio a ficar preta assim? A pessoa começa a sentir dores musculares, sudorese acima do normal, o cara tá treinando, não tá nem tão calor, mas tá suando, parece jogar um balde de água no sujeito. Sinais de formigamento nos dedos, boca arroxeada, são sinais de intolerância ao esforço, o que significa que para aquele tipo de treino, para aquele método de treino, para aquela intensidade e volume de treino, esse aluno naquele dia não está sustentando. O que você tem que fazer? Diminuir, beleza? Então é isso que você vai fazer para maximizar o treino aeróbico do seu aluno, para que o treino aeróbico crie efeitos adaptativos importantes na fisiologia cardiorrespiratória, para diminuir isso aqui, aumentar isso aqui, diminuir isso aqui, beleza? Gostou desse vídeo? Então, por favor, compartilhe, por favor, curta, não custa nada para você deixar o sinal do joinha aí. A minha meta é chegar no canal até 200 mil inscritos até o final de 2022. Ah, e detalhe, vou deixar aqui um link especial na descrição do vídeo, que eu nem vou falar o que é, mas vai lá, clica no link para você saber que tem mais a ver aqui como prescrever treinamento para pessoas que tiveram Covid ou na fase pós-Covid. Uma vez que as tendências do fitness no Brasil para 2022, a quarta maior tendência é o treinamento na recuperação pós-Covid. Então tem um link especial aqui para você, eu não vou dizer o que é, clica lá, porque, cara, é oportunidade única e é só para você que faz parte aqui do YouTube, beleza? Então tira um print aí para você poder lembrar disso daí quando for fazer treinamento aeróbico para os seus alunos. Um grande abraço e até o próximo vídeo.